Olha, vamos falar a verdade. Sua vida tem um monte de coisas que não te servem para nada, só te atrapalham e te deixam sem energia. Mas você já parou para pensar por que continua guardando essas coisas? Às vezes, a atitude mais forte que a gente pode ter não é sair gritando por aí, mas sim tirar da nossa vida, quietinho, tudo aquilo que não ajuda a gente a crescer. Isso vale para amizades que fazem mal, costumes ruins e por aí vai. E não, você não precisa fazer um escândalo por causa disso, nem esperar que alguém aprove ou te dê permissão. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a seguir uma dica de um jeito antigo de pensar chamado estoicismo. Deixe ir embora aquilo que você não pode controlar e se sinta mais livre. Porque, meu amigo, a vida é muito curta para a gente ficar se preocupando com o que os outros esperam da gente. Vou te mostrar, um passo de cada vez, como se livrar de 10 coisas que, com certeza, estão deixando sua vida uma bagunça. Não só nas suas coisas, mas na sua cabeça também. Essas coisas estão te destruindo aos pouquinhos, sem você nem perceber. E se você não fizer nada, pode perder algo ainda mais valioso, sua paz interior. Por isso, comece hoje mesmo, sem fazer barulho e sem dar desculpas. No fim das contas, aquilo que você decide deixar para trás diz muito mais sobre quem você é do que aquilo que você tenta segurar com todas as forças. Você está pronto para começar a viver de verdade? A história da pescadora, Helena, aprendendo a soltar o peso. Mas antes da gente começar, escuta só essa história que vai te ajudar a entender melhor a ideia principal do que a gente vai falar. Num vilarejo pequeno, lá na beira do mar, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Todo mundo conhecia ela porque era muito boa em navegar, mesmo quando o mar estava bravo, e conseguia pescar muito bem, até nos dias mais difíceis. Só que, com o passar dos anos, Helena foi juntando um monte de redes e ferramentas quebradas que ela não usava mais. Mas, só por costume, ela continuava levando tudo isso no barco. Toda vez que ela ia para o mar, o barco dela estava tão cheio dessas coisas que atrapalhava o trabalho dela. Um dia, Helena estava se preparando para uma viagem longa no oceano, quando começou uma tempestade muito forte. As ondas batiam com força no barco dela, e ela viu que aquele monte de coisa que ela carregava estava atrapalhando muito ela a controlar o barco. Por horas, ela lutou contra a tempestade, mas sentiu que o problema não era só as ondas, mas também todo aquele peso inútil que ela levava. Quase desistindo, Helena tomou uma decisão difícil, mas que ela precisava tomar. Começou a jogar fora tudo o que não servia. Primeiro, ela jogou no mar as redes quebradas, depois as cordas velhas e gastas, e por último, até algumas coisas que ela guardava por carinho, mas que não tinham utilidade nenhuma. Cada vez que ela jogava alguma coisa fora, o barco ficava mais leve e ela conseguia controlar melhor. As ondas continuavam fortes, mas Helena não se sentia mais presa por aquele peso do passado. Por causa dessa atitude, ela conseguiu não afundar e, finalmente, quando a tempestade passou, ela voltou para o porto. Estava muito cansada, mas estava salva. Quando os outros pescadores viram ela voltando, perguntaram como ela tinha conseguido sobreviver àquela tempestade. Helena, com um sorriso calmo, respondeu: "Tem horas na vida que a gente se apega a coisas que não precisa. Objetos, lembranças ou pessoas que só deixam nossa viagem mais pesada. Só quando a gente decide deixar ir embora o que não é necessário, sem barulho e sem drama, é que a gente encontra a liberdade para seguir em frente com mais facilidade." O que a gente aprende com essa história é que na vida tem muitas coisas que a gente precisa tirar do caminho, quietinho, para poder seguir em frente. Às vezes, o peso que a gente carrega impede a gente de navegar com leveza, e só quando a gente solta esse peso é que consegue descobrir qual é o nosso verdadeiro caminho. Antes da gente ir para a primeira lição, se você acha que esse tipo de vídeo te ajuda, eu te convido a se inscrever no canal e ligar o sininho para ficar sabendo das novidades. Vamos começar. Primeiro, o medo do que os outros pensam. Você já parou para pensar em quantas coisas na sua vida você decidiu fazer ou não fazer com medo do que os outros iam achar? Esse medo entra na gente devagarinho, não deixa a gente ser quem a gente realmente é. É como se a gente estivesse sempre num palco, com todo mundo olhando e criticando. Mas a verdade é que na maioria das vezes, esse público nem está prestando atenção em você. Sabe por quê? Quase sempre, as pessoas estão muito ocupadas com os próprios problemas e inseguranças para ficar te julgando. Mesmo assim, você fica travado. O medo de ser julgado pelos outros é como um bichinho que come seus sonhos sem fazer barulho. Ele gruda nas suas costas e fica falando no seu ouvido toda vez que você pensa em fazer alguma coisa diferente ou mais ousada. O que será que os outros vão pensar? E aí, de repente, você muda de ideia, ajusta a sua vida para ser do jeito que você acha que os outros esperam. Que coisa, né? A gente passa tanto tempo preocupado com a opinião dos outros que, sem perceber,
deixa de viver a vida que a gente realmente quer. Esse medo faz a gente querer agradar pessoas que muitas vezes nem são tão importantes assim na nossa vida. É como se a nossa bússola interna estivesse quebrada. Em vez de seguir o que a gente sente que é certo, a gente segue o que a sociedade manda. Você coloca uma máscara que se encaixa melhor no que esperam de você. No trabalho, com os amigos, até nas redes sociais. Mas e você de verdade? Aquele que está escondido debaixo de um monte de sorrisos falsos e opiniões que não são suas? Às vezes, o medo do que vão dizer é mais escondido ainda. Ele se finge de cuidado. Acho que não é a hora certa. Talvez eu não seja bom o bastante. São desculpas que parecem sábias, mas no fundo escondem o mesmo medo. O medo do julgamento dos outros. E enquanto isso, os sonhos ficam guardados na gaveta, esperando um momento melhor que nunca chega. Para a gente se livrar desse medo de uma vez por todas, a gente precisa usar aquela filosofia antiga, o estoicismo. Os estoicos ensinam que a gente não pode controlar o que os outros pensam da gente, mas a gente pode controlar como a gente reage a isso. Parece fácil, mas não é. Precisa de muito pensamento e coragem, o tempo todo. É sobre aprender a viver para você mesmo, tomar decisões que te fazem feliz e não só para agradar os outros. A vida é muito curta para ser vivida com medo do que os outros pensam. Um bom jeito de começar é tirar da sua vida, quietinho, as coisas que não te trazem nada de bom, aquelas que só estão ali para agradar os outros. Você se sente obrigado a aparecer de um certo jeito? Escolheu um trabalho que não te faz feliz só porque parecia a coisa certa a se fazer? Se liberte dessas coisas. Comece com decisões pequenas. Diga não para compromissos que você não quer. Faça alguma coisa que você sempre quis, mas tinha medo por causa do que os outros poderiam pensar. Cada coisinha dessas vai ser um passo para sua liberdade. Não vou mentir, não é fácil. Vai ter dias que o peso do julgamento dos outros vai parecer que te esmaga. Mas nesses momentos, lembre-se, toda vez que você escolhe viver pensando no que os outros acham, você perde um pedacinho de quem você realmente é. É como morrer aos poucos, em silêncio. Mas você pode evitar isso se tiver coragem de ser fiel a você mesmo. Então, comece a tirar essas coisas da sua vida sem fazer barulho. Você não precisa contar para todo mundo, só deixe de lado o que não é seu, o que não tem a ver com quem você é de verdade. Aprenda a confiar no seu próprio julgamento e a dar mais valor ao que você pensa de si mesmo do que ao que os outros podem pensar. Porque no fim do dia, a única pessoa para quem você deve satisfação é para você mesmo. Como disse um pensador chamado Carl Jung, a liberdade começa quando você para de se preocupar com o que os outros pensam de você. Segunda, relações que fazem mal. Tem uma frase que eu gosto muito. Não existe cego pior do que aquele que não quer ver. Tenho certeza que você já ouviu, né? O curioso é que muitas vezes a gente age como cego justamente com as nossas próprias amizades e relacionamentos. A gente se acostuma a lidar com pessoas que, de um jeito ou de outro, tiram mais da gente do que dão. Sim, estou falando daquelas relações que fazem mal, que sem você perceber, vão sugando sua energia aos pouquinhos. E o mais estranho é que muitas vezes você se agarra a elas como se não pudesse viver sem. Não estou falando só de namoro. Relações que fazem mal podem estar em qualquer lugar, na família, no grupo de amigos, no trabalho. E o mais interessante é que ninguém te obriga a manter essas relações. Mas lá está você, aguentando tudo calado, como se deixar ir fosse um desrespeito com o mundo. Por que a gente faz isso? Talvez porque ensinaram pra gente que cortar laços é sinal de fraqueza ou de falta de sentimento, como se tirar alguém da sua vida fosse uma maldade. Mas na verdade, isso pode ser o maior ato de amor por você mesmo que você pode fazer. Vamos usar um pouco daquela filosofia antiga aqui. Os estoicos ensinam que a gente não deve se preocupar com o que a gente não pode controlar. Isso também vale para as pessoas à nossa volta. Você não pode controlar como os outros agem, mas pode controlar se quer ou não ter essas pessoas na sua vida. Parece simples, mas a parte difícil é fazer isso sem fazer barulho. E não me entenda mal, não é para se vingar quietinho ou se sentir melhor que os outros. É só uma decisão consciente de não continuar alimentando uma relação que te desgasta. Pense bem, você não precisa de briga para tirar da sua vida o que não te serve. Não precisa anunciar para todo mundo que está se limpando de pessoas. Apenas deixe ir. É como parar de regar uma planta que não dá mais flor. Você faz isso com calma, sabendo que ela não faz mais parte do seu jardim, e tudo bem. A planta segue o caminho dela, você segue o seu, e a vida continua. Já aconteceu de você passar um tempo com alguém, mesmo alguém próximo, e sair desse encontro se sentindo completamente esgotado? Não é que essa pessoa seja ruim, mas a energia dela não combina com a sua. É aí que está o segredo. Perceber essas relações. Escute seu corpo, sua mente.
Se você sente que cada vez que encontra uma certa pessoa é como correr uma maratona emocional, talvez você esteja numa relação que te faz mal. Pode ser difícil admitir, mas é preciso. É aqui que entra a tática do silêncio. Vá diminuindo os encontros aos poucos. Pare de procurar contato. Se afaste. Não precisa de grandes gestos ou brigas. Só deixe de estar disponível. É uma libertação, pode acreditar. Não porque você está virando as costas para o mundo, mas porque está colocando o seu bem-estar em primeiro lugar. Às vezes, se amar não é dizer não bem alto, mas dizer chega em silêncio. Então, como saber quais são essas relações? É simples. Se toda vez que você vê uma mensagem dessa pessoa, você sente um aperto no estômago, se sair com ela te deixa mais cansado do que uma semana inteira de trabalho, se você percebe que é sempre você quem dá e nunca recebe nada em troca, você já tem a resposta. Quando isso ficar claro, comece o processo de se afastar, sem dramas, sem explicações que não precisa. Apenas siga em frente. Resumindo, não é sobre ser cruel ou guardar mágoa. É sobre se respeitar o bastante para não deixar que continuem tirando a energia que você poderia usar com pessoas e atividades que realmente te fazem bem. No final, o segredo é ser honesto com você mesmo e colocar o seu bem-estar acima da culpa ou do medo de magoar os outros. Guarde isso bem na sua cabeça, meu amigo. Algumas pessoas são como o vento. Você sente, mas não pode segurar. Só precisa deixar passar. 3. Costumes que te prejudicam, autodestrutivos. Às vezes, você se pega fazendo coisinhas que, se você olhar bem, sabe que não estão te levando para lugar nenhum. São aquelas atitudes que parecem não ter problema no começo, mas que, sem você perceber, vão acabando com a sua paz, seja na mente ou no corpo. Eu mesmo já caí nessa armadilha mais vezes do que eu gostaria de admitir. Pequenos costumes que me prejudicavam e que eu nem notava, como uma goteira que, com o tempo, fura até a pedra mais dura. Mas e se esses costumes forem como as pedras da nossa vida de todo dia? Como tirar eles da nossa vida sem fazer um escândalo? Primeiro, a gente precisa perceber quais são eles. E aí é que está o truque. Não é fácil. Apontar o que incomoda nos outros é uma coisa, mas ver isso na gente mesmo é diferente. Você acorda de manhã e, sem nem pensar, pega o celular. Não para ver algo importante, claro, mas só por costume, como se o seu dedo já soubesse o que fazer antes mesmo do seu cérebro acordar direito. Parece que não tem nada demais, né? Até você perceber que perdeu 20 minutos da sua manhã olhando para nada, com a cabeça já cheia de coisas antes mesmo de sair da cama. Esse é só um exemplo. A gente faz isso com tantas outras coisas. Aquele cafezinho a mais que não precisava, aquela conversa que você sabia que não devia ter tido, aquela série que não te ensina nada, mas que você continua assistindo só por preguiça de mudar. São as pequenas coisas que, com o tempo, podem fazer um estrago grande no seu bem-estar. Agora, se livrar desses costumes é outra história. Vamos ser honestos. Quantas vezes você prometeu para si mesmo que ia parar com alguma coisa e acabou fazendo ainda mais? Tipo quando você diz, amanhã eu começo de verdade. E aí o amanhã chega e é só mais um dia de desculpas. É aí que entra uma lição dos estoicos, aqueles filósofos antigos. Eles acreditavam que grandes mudanças não acontecem de uma vez só, mas em pequenos passos, quietinhos, quase sem a gente perceber. Você não precisa gritar para o mundo que vai mudar, nem fazer um grande show. É só começar a prestar atenção. O segredo está em ter consciência. Quando você perceber que sua mão está indo pegar o celular sem motivo, pare. Não precisa jogar o celular pela janela, embora talvez fosse bom para desabafar. Só deixe ele de lado e faça outra coisa. Algo simples como respirar fundo e se alongar. Quando sentir vontade de tomar a terceira xícara de café, se pergunte, eu realmente preciso disso ou é só costume? Se for só por costume, deixe a xícara. Às vezes, é simples assim. Parar na hora certa, sem drama, sem precisar de mudanças gigantescas. Tirar da sua vida os costumes que te prejudicam não quer dizer que você vai virar uma pessoa perfeita do dia para a noite. Todo mundo tem suas pequenas lutas internas e tudo bem. O importante é lidar com elas usando uma tática simples: silêncio e insistência. Como uma gota d'água que, em vez de desgastar, vai polindo aos pouquinhos. E se algum dia você sentir que não está melhorando, lembre-se disto. O que hoje parece um esforcinho, com o tempo, vira uma grande vitória. Talvez você não veja o resultado na hora, mas é como plantar uma semente. Um dia, sem fazer barulho, ela cresce e vira uma árvore. Acontece a mesma coisa com esses pequenos ajustes. Então, da próxima vez que você perceber um costume que te faz mais mal do que bem, tire ele da sua vida quietinho. Você não precisa anunciar para ninguém ou fazer um espetáculo. Apenas deixe ele ir, passo a passo, gota a gota. Como dizia um filósofo chamado Epicteto, a verdadeira mudança não faz barulho, ela simplesmente acontece. Quarta, a vontade de controlar tudo.
Você já sentiu alguma vez que, se não tiver controle total sobre tudo à sua volta, o mundo vai acabar? Fica tranquilo, eu te entendo. A gente gosta de pensar que, se organizarmos cada coisinha nos mínimos detalhes e tentarmos prever todos os problemas, a vida vai ser como uma máquina perfeita, onde nada pode dar errado. Que ideia boba, né? Mas mesmo assim, a gente fica preso nesse pensamento, achando que pode dominar tudo o que acontece com a gente. É uma armadilha, uma ilusão. E o pior é que quanto mais a gente tenta controlar tudo, mais a gente sente que está perdendo o controle. Por isso, eu te pergunto, que tal deixar de lado essa vontade doida de controlar tudo? Sabe essa mania de querer que tudo seja exatamente como a gente imaginou? Essa vontade de controlar tudo é como uma prisão na nossa mente. Uma prisão que a gente mesmo constrói, tijolo por tijolo, toda vez que a gente acredita que, se esforçar o bastante, as coisas vão sair exatamente como a gente planejou. Mas sabe o que acontece? O mundo não funciona assim. A filosofia estoica, com toda a sua sabedoria antiga, que ainda serve para hoje em dia, ensina que o segredo não é controlar o que a gente não pode, mas sim soltar o que não é necessário e focar no que realmente depende da gente. Pense bem, a gente tenta controlar o tempo, o que os outros pensam, como as pessoas reagem, os resultados do nosso esforço, tudo aquilo que, na verdade, não está nas nossas mãos. É como tentar segurar a onda do mar com as mãos, um desperdício total de energia. Mesmo assim, a gente faz isso o tempo todo. E o pior, cada vez que alguma coisa não sai como a gente esperava, a gente fica chateado, irritado, como se fosse uma grande injustiça do universo. Que coisa, né? Imagine que você está carregando uma mochila. Cada vez que você tenta controlar algo que não depende de você, você coloca uma pedra dentro dela. No começo, talvez você nem sinta o peso, mas com o tempo, a mochila vai ficando tão pesada que você não aguenta mais. No final, esse peso te esmaga. Não seria melhor se livrar dessas pedras, abrir espaço para o que realmente importa, para o que você realmente pode controlar? Seus sentimentos, suas atitudes, suas escolhas? O resto, deixe ir. Por muito tempo, eu mesmo me preocupava demais em tentar prever tudo o que poderia dar errado na minha vida. Se eu tinha uma reunião, ficava planejando cada pergunta difícil que poderiam me fazer. Se eu marcava de sair com amigos, me preocupava com o lugar, com o tempo, com qualquer coisinha que pudesse sair do planejado. Era muito cansativo. E sabe o que acontecia? A maioria das coisas com que eu me preocupava nunca acontecia. No final, percebi que essa tentativa de prever tudo não me dava mais controle, só me deixava mais ansioso. Então, comecei a soltar, aos pouquinhos. Aprendi a confiar mais em como as coisas acontecem. E o que aconteceu? As coisas continuaram acontecendo. Algumas boas, outras nem tanto. Mas eu me sentia mais leve, porque tinha deixado de carregar o que não era responsabilidade minha. Confiar na vida não significa ser parado ou irresponsável. É sobre aceitar, com maturidade, que tem coisas que não dependem da gente, e que tudo bem ser assim. Tire da sua vida, quietinho, essa necessidade de controlar tudo. Dê espaço para o inesperado, para as surpresas, para aquilo que está além do seu controle. Isso não quer dizer que você deve simplesmente cruzar os braços e ver a vida passar. É sobre se livrar do peso e aceitar que tem uma parte do caminho que não depende de você. E sabe de uma coisa? Isso é libertador. Lembre-se, às vezes, soltar é o jeito mais forte de ter o controle. Como um imperador romano chamado Marco Aurélio escreveu: o verdadeiro controle está na capacidade de soltar o que não se pode controlar. Expectativas que não são realistas. Não sei você, mas eu passei uma boa parte da minha vida achando que eu precisava ser perfeito. Ninguém me falava isso diretamente, mas era uma coisa que estava no ar, nos comentários cheios de boas intenções, nos olhares de aprovação e naquela comparação silenciosa com os outros que a gente sempre faz. Eu cresci acreditando que atender às expectativas dos outros, e pior ainda, as minhas próprias expectativas, era o mesmo que ter sucesso. Que grande mentira! Se você parar para pensar, tentar alcançar expectativas que não são realistas é como tentar encher um poço sem fundo usando um balde furado. Você nunca consegue terminar, está sempre cansado, e no final, tudo o que sobra é uma poça triste de frustração no chão. O mais curioso é que muitas dessas expectativas nem são nossas. Foram criadas por outras pessoas, família, amigos, a sociedade. E a gente aceita porque, na vontade de ser melhor, decide que precisa cumprir todas elas. Faça um exercício rápido. Quantas vezes você já ficou decepcionado por não conseguir alguma coisa que, na verdade, você nem queria tanto assim? Pois é, a gente coloca metas tão altas para nós mesmos que, se a gente falha, se sente um inútil. Se eu não for o melhor no meu trabalho, o namorado perfeito, o amigo ideal, o filho exemplar,
o que sobra de mim? No final, essas expectativas acabam pesando mais do que as nossas próprias atitudes. É como correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Você anda mais devagar, se cansa mais rápido, e mesmo que chegue ao final, sente que se arrastou o tempo todo. Para que serve isso? É aí que entra a filosofia estoica, que tem uma ideia muito boa sobre isso. Segundo os estoicos, você não pode controlar o que os outros pensam de você, nem garantir que o universo vai fazer tudo do seu jeito. O que você pode controlar é como você reage a isso. Então, o segredo está em diminuir o peso. Baixe essas expectativas que te sufocam. Se você esperar menos de si mesmo e dos outros, não quer dizer que você está se contentando com pouco. Quer dizer que você está se libertando. Você não está mais preso àquela pressão o tempo todo de ter que ser o que os outros esperam. Você está simplesmente vivendo e seguindo em frente. Claro, essa mágica não acontece do dia para a noite. Não estou dizendo para você jogar todas as suas expectativas pela janela de uma vez. Pense nisso como limpar um armário cheio de roupas velhas. Primeiro, olhe o que não te serve mais, o que você nunca gostou de verdade, e vá se livrando, uma peça de cada vez. Às vezes, você fica na dúvida se joga fora uma camiseta porque acha que um dia vai usar. Mas no fundo, você sabe que não vai. Com as expectativas, é a mesma coisa. Comece tirando aquelas que não são suas. Depois, olhe para as suas próprias expectativas e se pergunte: isso é realista? Não precisa ficar com todas elas. Uma coisa que pode ajudar a diminuir as expectativas sem criar confusão é mudar o jeito como você fala consigo mesmo. Por exemplo, em vez de dizer, eu preciso fazer tudo perfeito, tente dizer, vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho agora. Parece simples, mas é libertador. Você abre espaço para o erro, que é normal, e para a chance de melhorar sem aquela pressão o tempo todo. Outro truque que sempre funciona: evite contar seus planos para todo mundo. Quanto menos barulho você faz, menos expectativas os outros criam sobre o que você deveria conseguir. Afinal, as expectativas dos outros são só isso: barulho. Tire da sua vida, quietinho, o que não te serve. Você vai ver que as coisas começam a acontecer de um jeito muito mais natural. Soltar as expectativas não é desistir, é um ato de sabedoria. Em vez de focar no que você deveria fazer ou ser, concentre-se no que você realmente quer e no que está no seu controle. Menos expectativas, mais liberdade. Grave isso na sua mente, meu amigo. Quanto menos você esperar, mais leve você se torna. Sexto, a mania de querer estar sempre certo. Você já percebeu que tem uma mania, quase uma necessidade doida, de estar sempre certo, de ser a pessoa que sabe tudo? É como se cada conversa fosse uma briga, e ganhar fosse provar que você tem razão. Uma luta silenciosa, mas que não para. O pior é que essa guerra não é com os outros, mas com você mesmo. Cada vez que você insiste em ter a última palavra, é como se precisasse se convencer de que o seu valor depende disso. Isso não cansa? Porque, sinceramente, eu já estou exausto dessa correria sem fim. Ensinaram pra gente que precisamos sempre ter a resposta certa, como se errar fosse sinal de fraqueza. A sociedade, as redes sociais e até as reuniões de família reforçam a ideia de que falhar é o mesmo que fracassar. Mas vou te contar um segredo. Às vezes, ter razão é a coisa menos importante da vida. A filosofia estoica nos ensina a aceitar o que não podemos controlar. E sabe de uma coisa? Você não pode controlar o que os outros pensam de você. Essa busca sem fim para provar que sabe tudo não leva a lugar nenhum. Só te deixa mais ansioso, mais frustrado e, no fim do dia, mais sozinho. Pergunte a si mesmo: o que eu ganho estando sempre certo? Uma medalha invisível? Não parece valer o esforço, né? É como carregar uma mala cheia de pedras que não servem para nada. A cada discussão ou opinião que você impõe, você coloca mais uma pedra lá dentro, até que o peso fica insuportável, e você se pergunta por que está tão cansado. A resposta é simples: você está se desgastando por algo que não tem valor de verdade. Da próxima vez que sentir essa vontade urgente de mostrar que está certo, tente ficar em silêncio. Não por se dar por vencido, mas por se sentir livre. É como soltar uma caneta que você estava segurando há horas sem perceber. Quando você larga, sente um alívio que nem sabia que precisava. Com a necessidade de estar sempre certo, acontece a mesma coisa. Quando você solta esse peso, percebe que estava preso numa briga que nem queria lutar. Então, como se livrar dessa necessidade? Aceite que você não precisa saber tudo. Tudo bem errar. Tudo bem não ter uma opinião formada sobre tudo. Você não está numa competição de quem sabe mais. Aprenda a escutar de verdade, não para discordar, mas para entender. Existe uma diferença enorme entre ouvir e escutar. Ouvir é algo que o corpo faz. Escutar é uma arte. Quando você escuta com atenção, a ansiedade de querer responder ou impor seu ponto de vista desaparece. Goste do silêncio.
Às vezes, o melhor argumento é simplesmente deixar que os outros tenham a última palavra. Nem todas as conversas precisam ter um vencedor, porque no final, ganhar uma discussão não é o mesmo que ter paz. Vale a pena estar sempre certo se isso custar a sua tranquilidade? Claro que não. Da próxima vez que estiver numa conversa e sentir aquela vontade urgente de corrigir ou impor sua opinião, respire fundo, solte a caneta, deixe ir. A paz que você vai sentir será muito mais valiosa do que qualquer vitória passageira. Se te ajuda a pensar, lembre-se dos estoicos. Eles sabiam que a verdadeira sabedoria não está em ter razão, mas em saber quando deixar para lá. Como dizia um filósofo chamado Sêneca, o verdadeiro conhecimento não está em vencer todas as batalhas, mas em saber quando não lutar. 7. O barulho digital. Você já percebeu como está sempre cercado por um barulho digital? Não estou falando só dos carros na rua ou do vizinho fazendo obra, mas daquele outro barulho, aquele que está no seu bolso, nas suas mãos, nos seus olhos, redes sociais, um monte de notificações que não param, mensagens chegando o tempo todo. Parece que tudo é feito para te distrair, para te deixar sempre alerta. E lá está você, achando que está no controle, quando na verdade é essa bagunça digital que te controla. A verdade é que a gente vive numa época em que o silêncio é um luxo, mas esse luxo não é tão difícil de conseguir quanto parece. O primeiro passo é entender o que está realmente roubando sua atenção, porque na verdade tem coisas que você deveria tirar da sua vida quietinho. E sim, isso é possível, só não é tão fácil de ver. Vou ser sincero, a bagunça digital não some só porque você fecha um aplicativo. Isso seria como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O que você precisa é ser mais radical, como os estoicos, que sabiam que a paz interior era o que realmente importava. E eles não conseguiam essa paz se deixando levar pelas distrações de fora. Então, o que você deveria tirar da sua vida sem fazer barulho? Vamos lá. Primeiro, as redes sociais. Sim, eu sei, parece repetitivo, mas acredite, quanto mais contas você segue, mais barulho você cria. Não estou dizendo para você se desligar de tudo, mas pense. Você realmente precisa saber o que a prima de um amigo do amigo da sua irmã está fazendo? Elimine sem dó tudo o que não te acrescenta nada. E se puder, faça uma limpeza digital de vez em quando, como quem arruma um armário. Tire o que não serve mais, o que nunca deveria estar ali. Segundo, as notificações. Aqui a coisa fica interessante. Por que você deixa seu telefone te interromper a cada 2 minutos? Cada vez que ele vibra ou faz um barulhinho, seu cérebro dá um pulo. Isso não só rouba seu tempo, mas também sua energia mental. Desligue todas as notificações que não são importantes. No começo, você pode sentir uma certa ansiedade, como se estivesse perdendo alguma coisa. Mas depois, quando perceber como é bom ter controle sobre quando e como você olha o celular, vai me agradecer. Terceiro, o medo de estar perdendo alguma coisa, conhecido como FOMO. O grande vilão de hoje em dia, o medo de perder algo. A gente vive com a sensação de que, se não estiver conectado, vai perder alguma coisa importante. Mas aqui vai uma verdade meio chata. O que realmente importa não está na tela, está à sua volta, nas pessoas, nos momentos que passam, sem a gente ver enquanto estamos presos no último vídeo engraçado da internet. Elimine esse medo. Deixe de lado a necessidade de estar em todas, porque quanto mais você tenta abraçar o mundo digital, mais você perde o que realmente vale a pena. Quando você se livra desse barulho desnecessário, uma coisa mágica acontece. Você começa a ouvir o que realmente importa. O silêncio digital é o primeiro passo para se conectar de novo com você mesmo, com suas ideias, com suas prioridades de verdade. É aqui que a filosofia estoica entra. Você não pode controlar o que acontece fora de você, mas pode decidir como reage a isso. Quando você elimina o barulho digital, todo o resto fica mais claro. Meu conselho é este: escolha o silêncio, não como uma falta de barulho, mas como uma atenção consciente ao que você realmente quer na sua vida. Porque no final, esse é o verdadeiro luxo da nossa época. Como dizia Gandhi, a paz não vem quando o barulho acaba, mas quando você decide ouvir a si mesmo. Oitavo, os pensamentos ruins. Você já parou para perceber como os pensamentos ruins entram na sua cabeça quase sem fazer barulho, como quem não quer nada? Eles aparecem e, de repente, estão mandando em tudo. São como aqueles vizinhos que chegam sem avisar e, o pior, não vão embora. O mais chato é que muitas vezes você entrega a chave da sua mente para eles, não porque quer, mas porque eles te convenceram de que a presença deles é normal, faz parte do seu dia a dia. Mas e se eu te disser que você pode trocar a fechadura? Vamos falar claro. Esses pensamentos não são nada mais do que jeitos errados de pensar que acabam mudando suas atitudes, e não para melhor, com certeza.
Você já deve ter se pegado pensando coisas como: por que tudo dá errado para mim? Ou eu nunca vou conseguir isso. E claro, quando esses pensamentos se repetem várias e várias vezes, você acaba acreditando neles. E aquilo em que você acredita, você acaba fazendo. É como plantar uma árvore venenosa e depois ficar se perguntando por que os frutos não são bons para comer. O curioso é que esses pensamentos ruins não mostram a realidade como ela é, mas eles parecem tão reais quanto o chão que você pisa. É aqui que a filosofia estoica entra com sua simplicidade direta. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como você responde a isso. Parece tão simples, mas na prática é algo que a gente esquece com frequência. A gente deixa esses jeitos de pensar mandarem nas nossas emoções e atitudes, quando a verdadeira liberdade está em pegar as rédeas das nossas respostas. E por onde começar? O primeiro segredo é o silêncio. Sim, você leu certo. Tirar da sua mente, quietinho, esses pensamentos ruins. Não precisa fazer um escândalo tentando expulsá-los. É só começar a perceber quando eles aparecem, identificar quais são e não dar bola para eles. Quanto mais atenção você dá, mais fortes eles ficam. Pense nisso como uma mosca no quarto. Se você ficar obcecado em pegá-la, só vai deixá-la mais agitada. Que tal ignorá-la até ela cansar de voar? Segundo, questione seus pensamentos. Quando um pensamento ruim surgir, se pergunte: isso é verdade mesmo? Tudo está mesmo dando errado? Ou é só um exagero da minha cabeça? Muitas vezes, você vai perceber que são ideias aumentadas, sem nenhuma base real. E se tiver alguma coisa de verdade, você pode começar a pensar em soluções, em vez de ficar preso no problema. Terceiro, o desapego. Não estou dizendo para você virar um monge no alto de uma montanha, mas comece a se distanciar um pouco dos seus pensamentos. Eles não são você. Só porque alguma coisa passa pela sua cabeça, não quer dizer que precisa ficar ali. Isso precisa de prática, mas aos pouquinhos, você vai aprender a vê-los como eles realmente são. Nuvens num céu que continua firme. Os pensamentos ruins são uma daquelas coisinhas que você deveria tirar da sua vida sem fazer barulho. Não precisam de escândalo, só de cuidado com o foco, paciência e questionamento interno. Porque no fim do dia, o que você pensa muda o que você faz, e o que você faz define quem você é. Como disse um escritor chamado Brian Tracy, pensamentos não são fatos, mas se você acreditar neles, eles se tornam a sua realidade. Nono, a bagunça física e mental. Às vezes, a gente acorda e sente que o mundo está um pouco mais pesado do que o normal. Você olha em volta e percebe que não é só um sentimento. Seu espaço está cheio de coisas, objetos, pilhas de papéis, roupas jogadas na cadeira. E de alguma forma, sua cabeça também parece uma gaveta toda bagunçada. Não sei se isso acontece com você, mas quando tudo ao meu redor está uma bagunça, sinto que minha mente fica igual. A bagunça das coisas e a bagunça na cabeça, mesmo que não pareça, estão mais ligadas do que a gente gostaria de pensar. Tem algo que cansa muito na bagunça à nossa volta. Nosso espaço desorganizado afeta diretamente a clareza da nossa mente. Os estoicos, por exemplo, falavam sobre a importância de focar no que é essencial, de tirar o que é supérfluo. E se você pensar bem, a bagunça é exatamente o contrário disso. É tudo aquilo que não é necessário, que nos distrai e nos tira do sério. Juntar um monte de coisas não ocupa só espaço físico, mas também consome energia. Cada objeto fora do lugar, cada papel que deveria ter sido jogado fora há meses, cada coisa que atrapalha seu caminho. Tudo isso não é só material acumulado, é barulho. Um barulho que vai enchendo a mente com pequenas tarefas pendentes e preocupações que você nem sabia que tinha. Você conhece aquela sensação de querer arrumar alguma coisa, mas nem saber por onde começar? Esse é o segredo. Não é sobre arrumar tudo de uma vez, mas sim sobre eliminar, quietinho, o que não serve mais. O primeiro passo é simples. Observe, olhe ao redor e se pergunte: eu realmente preciso de tudo isso? Se você não usa alguma coisa há muito tempo, provavelmente não precisa mais dela. Mas não é só sobre coisas materiais. A bagunça mental funciona do mesmo jeito. Às vezes, a gente acumula pensamentos, preocupações e sentimentos como quem guarda objetos quebrados, achando que um dia vão ser úteis. A verdade é que guardar tudo isso só nos deixa mais pesados. Então, o que fazer? Elimine em silêncio, pouco a pouco. Você não precisa fazer um grande espetáculo disso, nem anunciar para o mundo. Apenas deixe ir o que não serve mais, tanto nas coisas físicas quanto na sua mente. Às vezes, o silêncio é um ato de rebeldia num mundo cheio de barulho. Se tem pessoas na sua vida que te causam mal-estar, projetos que já não te animam, pensamentos que só te deixam para baixo, livre-se deles. Sem dramas, sem explicações, sem dar mais voltas do que o necessário. Apenas deixe ir.
o lado de fora reflete o lado de dentro. Lembre-se de que, muitas vezes, a ordem do lado de fora reflete a ordem do lado de dentro. Se você começar a trazer um pouco de clareza para o seu ambiente, verá que, pouco a pouco, essa clareza também chegará à sua mente. Não é mágica, é um processo. É como quando você decide limpar uma gaveta e, de repente, se sente mais leve. Porque no final, cada coisa no lugar é uma preocupação a menos. Cada objeto que você solta é um passo em direção a uma vida mais leve e mais clara. Os estoicos não complicavam a vida com o que não era necessário. Eles sabiam que o segredo era focar no que realmente importava e deixar o resto passar. Simples assim. Viver num mundo cheio de bagunça física e mental é como andar num labirinto sem saída. Mas quando você começa a se livrar do que não precisa, descobre que a saída sempre esteve lá. Você só não podia vê-la por causa do excesso de coisas. Se você quer paz mental, comece organizando o que está ao seu redor. Faça isso sem pressa, sem barulho, mas de forma constante. Sua mente vai te agradecer. Como dizia Nelson Mandela, quando o barulho se cala, o essencial se torna mais claro. 10ª. As comparações que não ajudam em nada. Às vezes eu me pergunto por que você tem essa mania de se comparar com os outros. Vamos lá, não venha com desculpas, todo mundo faz isso. Mas me diga, você realmente acha que isso serve para alguma coisa? É como correr numa competição em que os outros nem sabem que estão participando e o pior, provavelmente eles nem se importam. Enquanto isso, você está aí, na sua cabeça, medindo cada passo, cada tropeço, cada pequena melhora, mas não a sua, a dos outros. Comparar-se é como tentar ganhar um concurso de canto usando a voz de outra pessoa. Não faz sentido. Você tem sua própria música, seu próprio ritmo, mas insiste em seguir a música de outra pessoa. O problema é que esse costume, que parece não ter nada demais, vai acabando com a sua autoestima aos pouquinhos. Você acorda um dia sentindo que não é bom o suficiente, que não é rápido o suficiente, que não é o suficiente em alguma coisa. Tudo isso porque está ocupado demais, olhando para os lados, em vez de focar no que está na sua frente. A verdade é que a vida não é uma corrida de quem chega primeiro. É mais como uma viagem de barco. Você escolhe para onde ir, onde parar e em que velocidade. Mas se você está muito concentrado nos barcos que passam por você, o que consegue é apenas desviar o seu próprio barco do caminho. O mais curioso é que enquanto você observa o barco de outra pessoa, provavelmente ela está fazendo o mesmo com você. É assim que funciona essa comparação boba. Todo mundo olha para os outros, mas ninguém aproveita a própria viagem. Pare de se comparar e faça isso quietinho. Tire esse costume da sua vida como uma das coisas que você joga fora sem fazer barulho. É como se livrar de uma camiseta velha que você não usa mais. Ninguém precisa saber, mas você vai sentir a diferença. Comparar-se com os outros não é só inútil, é como trair a si mesmo. É como dizer para o seu eu interior que ele não é suficiente, que você precisa ser outra pessoa para ter valor. Mas pense bem, essa ideia não faz sentido. Os estoicos já diziam, a única comparação que vale a pena é com quem você era ontem. Então, o que fazer quando a comparação começa? Não tente calar essa voz, questione-a. Quando perceber que aquela voz interna começa a comparar, escute o que ela diz, mas questione a lógica dela. Por que você está se comparando com essa pessoa? O que exatamente te faz sentir inferior? Lembre-se do que você já conquistou. Faça uma pausa e pense sobre o seu próprio progresso e suas conquistas. Muitas vezes, a gente esquece o quanto já andou quando está o tempo todo olhando para os outros. Outra tática que funciona é praticar a gratidão. Sim, eu sei, parece um conselho repetido, mas te garanto que é poderoso. Agradeça pelo que você tem, pelo que conquistou, por quem você é. Quando você foca no que tem, em vez de no que falta ou no que os outros possuem, alguma coisa muda. De repente, o peso da comparação começa a sumir e você percebe que o único caminho que importa é o seu. A vida é curta demais para perder tempo competindo numa corrida imaginária com os outros. Comparar-se só te distrai do que realmente importa. Viver sua vida no seu ritmo, com suas próprias regras. E quando você começa a fazer isso, percebe o quanto é libertador. Meu amigo, vou deixar uma reflexão que me ajudou muito nos momentos mais difíceis. Quando você para de se ver pelos olhos dos outros, descobre quem você realmente é. Espero de coração que esta mensagem tenha sido útil. Quero te parabenizar de verdade por ter chegado até aqui e ter terminado o vídeo. Isso significa que você quer melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim eu vou saber que você assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. E lembre-se, continue afiando o machado.